Meus amigos, 30º vídeo. Chegamos ao 30º e já estamos terminando a nossa série. Muito obrigado por chegar até aqui. Muito obrigado por todos os compartilhamentos, pelo canal que você assinou. Teremos novidades em breve. Muito obrigado por chegar até aqui. Estamos aí nas partes finais do ECA, que são conteúdos essenciais, principalmente para as áreas policiais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Artigo 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer forma de representação visual. É o caso, por exemplo, do Photoshop. Você pega uma foto de uma cena de sexo, por exemplo, e muda o rosto da pessoa que está ali no ato sexual, que era um adulto, e coloca a foto de uma criança. Pode ser tipificado neste crime. Então, a reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput deste artigo, mesmo sendo material falso. Você vendeu, você expôs, disponibilizou, distribuiu, fez tudo o que era possível para aquilo chegar ao máximo de pessoa possível, incorre no mesmo erro. Artigo 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger por qualquer meio de comunicação criança com o fim de, com ela, praticar ato libidinoso. É o caso, por exemplo, desses chats que adultos ficam ali tentando assediar, instigar, constranger, aliciar para que tenha um ato libidinoso. É a reclusão de 1 a 3 anos e multa. Por exemplo, o assédio. Você está numa situação que está junto com o jovem e você passa a ter ações para levá-lo a um ato libidinoso. Ou mesmo de acariciar, instigar, constranger, oferecer dinheiro para ter um ato com essa criança ou adolescente. Parágrafo único. Ocorre nos mesmos crimes quem facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfico com o fim de com ela praticar ato libidinoso. Então, por exemplo, você mostra a uma criança uma cena que você quer fazer com ela, para levá-la a ter esse mesmo ato com você. Então você acaba incorrendo no mesmo crime. Eu digo você aqui, vocês não entendam que é o marginal, não a gente, pelo amor de Deus. Parágrafo, inciso 2. Pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. É o caso do chat que eu havia dito, Você fica batendo papo com a criança ali, você fica mandando outras fotos ou vídeos, enfim, fica se expondo, pede ela para ligar a câmera do webcam e acaba registrando, fotografias, vídeos de sexo ou mesmo de pornográficas com esse menor. Muito comum isso, muito mesmo, infelizmente. Artigo 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta lei, a expressão cena de sexo explícita ou pornográfica compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais. Então aqui é um entendimento do que significa cena de sexo explícita ou pornográfica. É mostrar os órgãos genitais, que tenha como fins sexuais. Simular ato sexual. Exibir atos sexuais, reais, explícitas ou não. Tudo é considerado para essa lei assim. Artigo 242. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente arma, munição ou explosivo. Reclusão de 3 a 6 anos. O presidente eleito, tem vários vídeos,
dizendo que que os seus filhos, desde muito novos, atiram. Então é muito fácil tipificá-lo neste crime. Ele forneceu gratuitamente ou entregou, arma, munição a um adolescente, uma criança. Ele deveria ter ficado preso de 3 a 6 anos para cada filho que ele cometeu o mesmo crime. 243. Vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. É evidente que você dá um remédio, por exemplo, prescrito por um médico, não vai se enquadrar aqui. Então você, por exemplo, aquela criança, aquele adolescente está com insônia, e você é usuário de maconha, e você acha que maconha faz dormir, e você dá a maconha para essa criança. Você está incorrendo nesse crime, pelo amor de Deus. Você dá bebida alcoólica, cigarro, qualquer produto, qualquer produto que possa gerar dependência física ou psíquica. Eu acredito que até o celular poderia ser enquadrado nisso, porque gera dependência física e psíquica, não é verdade? Quantos de nós não estamos viciados em celular? Detenção. A pena detenção mudou, não é mais reclusão, é detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constituir crime mais grave. Então, é só isso, dou um golinho de cerveja ali e acabou. De 2 a 4 anos de detenção e multa, tá? Tomem cuidado aí, pais que gostam de dar bebida alcoólica para filhos, achando bonitinho. Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso não. O mundo já está com coisa ruim demais para o pai ensinar para o filho a coisa ruim, Artigo 244. Vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ou entregar de qualquer forma a criança ou adolescente fogos de estampido ou de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar dano físico em caso de utilização indevida. Então, fogos de artifício, final do ano, você dá lá um rojão para o seu menino de 12 anos para ele soltar. Você se enquadra nessa lei aqui, nesse artigo, na verdade. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. A não ser aqueles que não gerem nenhum tipo de dano por sua má utilização, tipo aqueles estralos, que você joga no chão e faz um barulhinho. O resto, 244A. Submeter criança ou adolescente, tais como definidos no caput do artigo 2º desta lei, à prostituição ou à exploração sexual. Então, colocar a criança para ser prostituta ou prostituto. Colocar o jovem na prostituição ou mesmo na exploração sexual. Veja a reclusão. Pena. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. 4 a 10 anos e multa. Além, acho pouco, Além da perda de bens e valores utilizados na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente da unidade da Federação ou Estado ou Distrito Federal em que foi cometido o crime, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. Além da prisão, você pode, a pessoa que fizer isso, pode perder, inclusive, o prédio, onde ele prostituía essas crianças. Um exemplo seria isso. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou responsável pelo local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste artigo. Então, se vai se enquadrar, vai ter a mesma pena, O dono do local, o gerente ou responsável pela casa de prostituição, por exemplo, vão responder pelos mesmos crimes. Parágrafo 2º. Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Então, é um bar, está registrado como bar. É um efeito obrigatório, então não tem escolha, o juiz vai ser obrigado a cassar a licença de localização e de funcionamento desse estabelecimento. Esse estabelecimento vai ser fechado. Artigo 244b.
corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. Reclusão de 1 a 4 anos. É o caso, por exemplo, do tráfico de drogas. E faz uma corrupção de menor para facilitar, né, o processo ali de uma infração penal, por exemplo, tráfico. Sabe que aquele menino, ele, se for pego, ou aquela menina, se ela for pega, a sua punição ela é branda, né? Porque são só, no máximo, 3 anos de reclusão em sistema de privação de liberdade, no máximo, né? Isso é o máximo que pode acontecer com ele. Então, eles, né, aliciam esses jovens à prática, né, do tráfico de drogas. Esse crime, ele leva de 1 a 4 anos, mais o outro crime, né, que ele estava cometendo. Incorre nas mesmas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo de internet. Então você, o marginal, no caso, não você, mas o marginal, está ali batendo papo numa sala de internet, ou via Message, ou algo do tipo, o bate-papo do UOL que nem existe mais, e ele está ali chamando aquela criança, aquele adolescente, para fazer um ato terrorista, por exemplo. Vai incorrer no mesmo crime. Parágrafo 2º. As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de 1/3 caso na infração cometida ou induzida estar incluída no rol do artigo 1º da Lei 8.072, de 22 de julho de 1990, ou seja, incluída nos crimes hediondos. Capítulo 2, das infrações administrativas. Artigo 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental para a escola ou creche de comunicar à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento envolvendo suspeita ou confirmação de maus tratos ou adolescente. Então, o professor ou médico tem suspeita ou está confirmado que aquela criança ou adolescente estão passando por maus tratos e ele não faz nada, deixou de comunicar. Multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então você, professor, você, médico, que tem ciência de um caso de maus tratos e não dá ciência, não faz a devida comunicação às autoridades competentes, pode ser multado de 3 a 20 salários de referência. Artigo 246. Impedir o responsável ou funcionário de entidade de atendimento o exercício dos direitos constantes no inciso 2, 3, 7, 8 e 11 do artigo 224 desta lei. Então, aqui são os direitos do adolescente privados de liberdade. Então, são vários direitos que estão nesse rol aqui, ó. Com todos aqueles direitos, você volte lá e leia eles de novo, se você tem alguma dúvida ainda. Pena de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Então, foi divulgado, mesmo que parcialmente ou total, sem autorização devida, o nome, o ato, o documento do procedimento policial, foi divulgado algo que pode identificar aquele infrator. Multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de criança ou adolescente envolvido em ato infracional ou qualquer ilustração que lhe diga respeito ou que se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma a permitir sua identificação direta ou indireta. Então, o policial, que hoje está muito na moda, de tirar foto dos meliantes e postar junto com o que foi feito, apreendido, enfim, né? Quando eles conseguem fazer todo o procedimento, eles, pelo menos aqui onde eu moro, eles têm costume de compartilhar isso via WhatsApp e acaba chegando para nós.
Se ficar provado que aquilo foi feito e conseguir chegar na pessoa que compartilhou inicialmente, todos os outros, né, provavelmente também podem ser tipificados nesse artigo, vão poder pagar essa multa de 3 a 20 salários mínimos. Então tome muito cuidado, não vamos divulgar, dá uma apagada na carinha do meliante, né, antes de compartilhar, caso você queira muito compartilhar os seus feitos. Parágrafo 2º. Se o ato for praticado por órgão de imprensa ou emissora de rádio ou televisão, além da pena prevista neste artigo, a autoridade judiciária poderá determinar a apreensão da publicação. Ponto. O restinho foi... o resto da expressão ela foi suprimida por uma ADIM, né? Que é uma ação que você leva ao Supremo Tribunal Federal por considerar inconstitucional. E foi considerado, dizia assim, ou suspensão da programação da emissão até por 2 dias, bem como da publicação do periódico até por 2 números. Então aqui era uma punição dada, né? E isso não foi permitido. Hoje, caso isso tenha sido feito por imprensa ou emissora de rádio e televisão, vai ser simplesmente apreendida a publicação. Pena. Multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência, independentemente das despesas de retorno do adolescente, se for o caso. 249. Descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrentes de tutela ou guarda, bem assim determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. Multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Não cumpriu, tanto se teve intenção ou não, os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrentes da tutela e da guarda, bem assim determinação de autoridade judiciária ou conselho tutelar. Então vai levar uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Meus amigos, hora do nosso resumo. Fique esperto, anote o que for necessário, porque essa é a reta final dos nossos estudos. 241C fala da simular, né, um ato, uma prática sexual de 1 a 3 anos. O parágrafo único fala que aquele que vende, expõe, disponibiliza, distribui, incorre no mesmo crime. O 241D fala que aquele aliciar, assediar, instigar, né, o menor para uma prática de ato libidinoso de 1 a 3 anos. E fala quem ocorre no mesmo crime, aquele que facilita, induz, pratica as condutas descritas no caput com o fim de induzir a criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita, né, o caso daqueles chats, por exemplo. O 241 fala o que se entende por cena de sexo explícito, né, ou pornográfica. O 242 vai falar que aquele que vende, fornece, ainda mesmo que gratuitamente, a arma ou munição, o explosivo, de 3 a 6 anos de reclusão. O 247 fala aquele que vende, fornece, ministra, entrega, ainda mesmo que gratuitamente, bebida alcoólica ou qualquer coisa que possa causar dependência física ou psíquica, de 2 a 4 anos, multa, se não incorrer em crime mais grave. O 244 vai falar aquele que vende, fornece, mesmo que gratuitamente, fogos de artifício, estampido, exceto para aquele que é muito fraquinho, né, que mesmo se for mal manuseado não vai acontecer nada. Detenção de 6 meses a 2 anos de multa. Aí fala lá no 244A, aquele que submete a criança ou adolescente à prostituição de 4 a 10 anos e ainda multa, além da perda dos bens e os valores da prática criminosa, ainda vai para o fundo, né, da criança ou adolescente. Diz que incorre nos mesmos erros o proprietário, o gerente, o responsável pela casa, né? O segundo parágrafo constitui efeito obrigatório a cassação da licença, das licenças de funcionamento, por exemplo. A 244B corromper ou facilitar a corrupção de menores de 18 anos praticando ato infracional, ato penal de 1 a 4 anos. Aí fala que aquele que usar, né, dos meios eletrônicos para fazer a mesma coisa, incorre no mesmo erro.
Então, se é pelo meio eletrônico, não tem nenhuma excludente de culpabilidade, muito pelo contrário, vai ocorrer o mesmo erro. O parágrafo 2º vai dizer que as penas são aumentadas se for um crime hediondo. Aí nós chegamos aqui nas infrações administrativas. Aí fala para o médico professor que não dá ciência de casos de maus tratos, de 3 a 5 salários de referência como multa, aplicando o dobro em caso de reincidência. O 246 fala daquele que impediu o funcionamento, né? Impedir o responsável, o funcionário de entidade de atendimento no exercício constante nos incisos vários do 124, que fala daquele menor que está em privação de liberdade, multa de 3 a 20 salários mínimos, o dobro se for reincidente. O 247, aquele que divulgar, mesmo que parcialmente, alguma coisa que dê para identificar o menor, né, que atribua ato infracional, multa de 3 a 20 salários, o dobro se for reincidente. Aí fala que incorre no mesmo erro aquele que exibe parcialmente, fotografia ou totalmente, envolvendo criança em ato infracional, ou mesmo em ilustração que diga respeito, né, que atribua o ato que tenha sido ele cometido. Se for um órgão de imprensa, vai determinar a apreensão da publicação. A pena é de 3 a 20 salários de referência, aplicando o dobro em caso de reincidência. Isso sem contar com as despesas de retorno do adolescente, se for o caso. O 249 fala aquele que descumprir, querendo ou não, os deveres inerentes ao poder familiar, vai incorrer uma multa de 3 a 20 salários mínimos, o dobro se for reincidente.